Olá pessoal, estou aqui no meu canal de Biologia e Química com Ramon Lamar, para mostrar para vocês uma informação muito importante sobre a prova do Enem. Então não se esqueça aí de inscrever-se no canal, acionar aí as notificações, deixar seu like aí se você gostou desse vídeo, tá? Nós vamos falar aí sobre os assuntos mais cobrados de Biologia e Química nas 17 últimas provas do Enem, perfeito? Não peguei aquelas primeiras provas do Enem, porque ali ainda estava um negócio meio bagunçado, né? Para você ter uma ideia, chegou a acontecer uma prova de segunda aplicação, que na parte de biologia você tinha mais de 25 questões de ecologia, né? E química e física ficaram totalmente desprestigiadas. Então eu peguei um período mais estável, né? Essas 17 últimas provas aí, considerando primeira aplicação, segunda aplicação, aplicação digital, tá? PPL, tudo que teve aí, tá certo? Muito bem. Então foram essas 17 últimas provas de 2016 a 2022, todas as aplicações, e é importante analisar todas as aplicações, tá? Tem gente que fala que não, que vale a primeira aplicação, tarará, tarará, mas o problema é que, de acordo com o INEP, né, o MEC, o INEP, que organiza essas provas, elas são equivalentes, né? Todas essas provas têm equivalência. E essas questões saem do mesmo banco de questões. Bom, agora, recentemente, né, esse banco de questões está meio exaurido, né? E ele vai ter que ser montado de novo, tá certo? Mas as diretrizes continuam sendo as mesmas, tá? A tendência é a tendência observada nas últimas provas, tanto que eu vou fazer uma análise para vocês das 17 últimas provas e também das 11 últimas provas, quer dizer, uma análise do que tem acontecido mais recentemente, de 2018 para cá, perfeito? Bom, algumas questões cobram mais de um item do programa, certo? Então, na verdade, nós vamos calcular para 15 questões de biologia, 15 de química, porque geralmente é assim, tá? Em torno de 15 de biologia, 15 de química e 15 de física na prova de ciência da natureza. Nós vamos fazer a conta em cima de 15, mas na verdade, se for considerar itens, a conta é em cima de 21, 22. Perfeito? Então, quando eu falo, por exemplo, que tal assunto ali tem 5 questões em 15, né? Então, na verdade, ele tem uns 7 itens na prova, né? E entre questões e itens espalhados em outras questões, né? Então, ele tem uma importância muito grande. É o caso da ecologia na prova de biologia. É o caso das reações químicas e cálculos químicos na prova de química, tá? Que são as campeãs aí de cobrança. Algumas questões também interagem com as outras disciplinas, mas da prova de ciência da natureza, tá? Então, se tem questões de interação de biologia com química, de biologia com física, de química com física, perfeito? Então, essas interações acontecem também. Inclusive, tem uma questão interessante aí de meia-vida, né? Num desses Enems aí. Meia-vida é um assunto que a gente estuda em radioatividade, né? Mas ele foi aplicado em outra situação, que não era radioatividade. Mas a linha de raciocínio era exatamente a mesma que a gente aprende em radioatividade, tá? Então essas interações costumam acontecer. Inclusive uma questão de biologia também, que caiu no vestibular aí, uma questão no Enem desses aí, sobre sistema circulatório, frequência cardíaca, eletrocardiograma, que na verdade era muito mais uma questão de matemática do que uma questão de biologia propriamente dita, tá? Bom, então está aqui o resultado da biologia, tá certo? Eu dividi a biologia em todos esses capítulos que vocês estão vendo aí embaixo, né? Praticamente são 20 capítulos aí que constituem a biologia, começando da bioquímica, morfologia celular, fisiologia, embriologia, histologia, sistema, genética, classificação dos seres vivos, vírus, monera, alga, protozoário, fungo, botânica, zoologia, saúde, origem da vida, evolução, ecologia e método científico, que na maioria das vezes é cobrado dentro da biologia, apesar de que método científico também se aplica à física e à química, mas geralmente ele é cobrado dentro da biologia. Então a gente percebe o seguinte, tá?
que essas 6 colunas aí que estão com as setas, né, são as campeãs de cobrança no Enem, tá? Na biologia. Então você tem lá a ecologia, né, absolutamente campeã, 98 questões aí nessas 17 provas, quer dizer, quase 100 questões, né? Depois nós temos, bem mais espalhado, né, fisiologia celular, falando de osmose, falando de fotossíntese, fermentação, respiração, síntese de proteína, mitose, meiose, né? Genética, né? Que tem aumentado, inclusive, aí nos últimos anos, né? A participação dela. Bioquímica também tem aumentado sua participação nos últimos anos. Sistemas e evolução, que também tem sido alavancada nos últimos anos. Agora, essas 6 juntas corresponde a 67% das questões. Quer dizer, praticamente, né, 2/3 da prova, né, 10 questões em 15. Tá? Praticamente ali entre 9 e 10 questões em 15. Tá certo? Porém, se você analisar junto esse trinômio aqui, botânica, zoologia, saúde, na saúde aqui estão as doenças causadas por vermes, né? Fala também sobre vacinação, fala sobre imunologia, né? Uma série de detalhes aí dentro de saúde. Se você considerar, e você vê que elas não estão muito longe de evolução, né? Em termos de número de questões, então se você somar essas 6, se você somar botânica, zoologia e saúde, claro que são tópicos mais específicos, zoologia, por exemplo, a maioria das questões de zoologia se concentra em vertebrados, né? Eles gostam muito de perguntar sobre vertebrado, raramente, né, perguntam de um grupo específico de invertebrado, mas perguntam também. Então, se você somar isso aí vai para 82%, né? 82%, ou seja, em cada 5 questões, 4 fazem referência a isso. Aí você percebe que a origem da vida, fungo, protozoário mesmo, sozinho, né? Porque a doença de protozoário aparece aqui na saúde também, né? Alga, monera, vírus, classificação, histologia, embriologia e até a morfologia celular, né? Que a gente gasta tanto tempo aí falando, né? De membrana, citoplasma, núcleo, né? São muito pouco cobradas, tá? Isso não quer dizer que você vai largar essas disciplinas de lado, tá? Inclusive porque a morfologia celular é uma base, né, para você entender a fisiologia celular, para você entender uma série de processos, né? Genética, né? Depende de saber o que é cromossomo, né? Tal. Então é claro que existe uma base importante. Porém, está na cara, né? Você vai ter que estudar tudo, óbvio, né? Não é bom deixar nada de fora, tá? É dar chance ao azar, né? Vai que eles resolvem lá numa prova lá, cobrar mais questões de Monera. Tá vendo aqui, ó? Nesse ano aqui, ó, 21/2, né? 2021, segunda aplicação, teve lá 2 questões de Monera, né? Teve 2 questões lá que envolveram bactérias, certo? Então também não podemos dar chance para o azar, né? Mas essas 6 aí, vocês têm que concentrar mais exercícios. Sobrou um tempinho, concentra também na botânica, zoologia e parte de saúde. Tá bom? Muito bem. Então, para as 17 últimas provas, o top 6 é esse. Ecologia, com 4 a 5 questões por prova, né? Lá no início eu falei, teve prova que teve 20 e tantas questões de ecologia, né? O pessoal estava muito desorganizado ali no início do Enem. A primeira prova do Enem, em 15 questões, tinha 9 de ecologia, né? É aquela história, né? O Enem quer cobrar raciocínio e ecologia é muito bom, né? Para cobrar raciocínio. Só que acabaram se perdendo um pouco. Agora está mais distribuído. Então, ecologia é campeã, depois vem genética, fisiologia celular, bioquímica, sistema e evolução, tá? Sendo que a evolução está num crescente aí, e bioquímica também, tá certo? Então, em média, né, esses 6 assuntos respondem por 10 das 15 questões da prova. Tá? Agora, se você for analisar, né, aquilo que eu falei, que são 21 questões onde esses assuntos são cobrados, né, então aumenta, né? Aumenta bem a importância desses 6 tópicos. Então, tudo deve ser estudado, mas esses aqui precisam de uma atenção muito especial,
muito exercício, muita compreensão de vocabulário, né? Muitos alunos perdem questões de ecologia e de genética porque não entenderam o vocabulário, né? Não se usa um vocabulário muito simples nas questões, não. Tá? Então tem que praticar. Agora, se eu pego as 11 últimas provas, olha lá, 17, 11. O número de questões de ecologia caiu para 4, né? E você vê que bioquímica e sistemas aqui trocaram de lugar. Tá? Então, nas 11 últimas provas, sistemas, né, tem caído um pouquinho mais aí do que bioquímica. Tá? Mas bioquímica vem avançando. Bioquímica vem avançando. Ela era, lá atrás ela era uma das últimas, agora ela vem avançando. Tá? E aí tem alguns sistemas que eles gostam mais, né? Sistema digestivo, sistema endócrino, sistema reprodutor às vezes aparece, sistema nervoso estava sumido, recentemente apareceu, tá? Circulatório, tá? Então alguns sistemas aí eles gostam mais, tá certo? Bom, então em média continua a mesma coisa, esses 6 assuntos aí são 10 das 15 questões, tá? Então isso não muda se você analisar 17 ou se você analisar as 11 últimas provas. Muito bem, na química, o que acontece? Então, nós já não temos aquela polarização da ecologia, né? Igual aconteceu na biologia, mas você vê aqui que a campeã, né, são as reações químicas e estequiometria. Tá certo? Falar os conteúdos, então. Introdução ao estudo da química, né? Aquela química básica, que fala sobre substância, estado físico, mudança de estado, reação química, né? O que é uma reação química, um fenômeno físico, estudo do átomo, radioatividade, tabela periódica, ligação química, as funções inorgânicas, reações de estequiometria, termoquímica, eletroquímica, soluções coligativas, cinética química, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, química orgânica geral, isomeria, propriedades físicas dos compostos orgânicos, reações orgânicas, polímeros e química ambiental. Então, a campeã é as reações químicas e estequiometria, que às vezes arrasta junto com elas função inorgânica, né? Então aparecem fórmulas, nomes, né, de compostos inorgânicos, um carbonato de cálcio, né, um bicarbonato de sódio, um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, um ácido nítrico, você tem que saber, né? Então geralmente vem mais ou menos arrastadas juntas aqui, tá? Depois nós temos a introdução ao estudo da química, certo? Importantíssimo, tá? Cai bastante, eles adoram falar de tratamento de água, separação de mistura, mudança de estado, né? E depois a química ambiental. Uma grata surpresa aí, ó, tá? E aí é uma interação, né? Química com biologia, tá? Química com ecologia, né? Principalmente. Então cai muita questão sobre química ambiental, tá? Bastante cobrado. É importantíssimo fazer questões de química ambiental e também vocabulário e tudo mais, tá? Eletroquímica vem subindo bastante, tá? Eletroquímica vem aparecendo com uma boa frequência. Ligação química é clássico, né? Inclusive ligação química aparece também muito misturado com propriedade física de composto orgânico. Quase que dá para ligar essas duas aqui numa coluna só. Quase que dá para ligar, né? E equilíbrio iônico vem crescendo bastante nos últimos anos, tá? Equilíbrio iônico vem sendo bastante cobrado. Você vê aqui, ó, 2 questões, 3 questões, 3 questões, né? Vem sendo bastante cobrado equilíbrio iônico. E não falta nas provas, não, né? Sempre aparece alguma coisinha. Então, esses 6 tópicos principais correspondem também a mais de 60% da prova. 61,7%, 62%. Agora, não se iludam com a química orgânica, tá? Porque a química orgânica ela é bastante presente nas provas. Então é porque eu aqui separei os conteúdos importantes de química orgânica. Mas se você somar tudo, tá? Química orgânica é um capítulo que fica gigante, né? Vai ficar maior do que reação química e estequiometria, certo? E esse percentual vai subir para 80% da prova, tá? Então quase 20%, né, das questões da prova aí estão dentro da química orgânica, tá? O que seria 3, 4 questões, né, dependendo da forma de analisar aí, né, nas provas, tá? Então, muito importante a química orgânica, né? 3, 4, 5, né, considerando aqueles itens e tal, tá? Química orgânica, além dela ser cobrada como química orgânica mesmo,
ela costuma aparecer como exemplo, né? Para ligação química, para reações, tá certo? Para termoquímica, né? Ela costuma aparecer como exemplo. Química ambiental também, tá? Muito bem. Então aí, ó, top 6 aí das últimas 17 provas. Reações químicas e estequiometria, absolutamente campeã. Introdução à química, química ambiental, eletroquímica, tá? Ligações químicas e equilíbrio iônico. Então, em média, 9 das 15 questões. Tá certo? Agora, se você for analisar aqui, isso aí, na verdade, são 22 perguntas, né, em prova, tá certo? Porque tem questão, conforme eu falei lá no início, que aborda mais de um item. Então, né, esses 60% de 22 aí já vai lá para 12, 13, né, itens de cobranças aí na prova, certo? Bom, isso 17 provas. Passando para 11, você vê uma mudançazinha aqui, ó, tá? Só em equilíbrio químico e equilíbrio iônico, tá? Nas 11 últimas provas, equilíbrio iônico passou a ter um protagonismo maior, ligação química diminuiu um pouquinho. Agora não se esqueça, conforme eu falei aqui atrás, ligação química acaba estando presente também nas questões de propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Sem dúvida nenhuma, perfeito? Então é isso aí a ideia, tá? Então aquela mesma coisa que eu falei em biologia, você tem que estudar tudo. Porém, assuntos como, olha aqui, ó, propriedade coligativa, as próprias soluções, tabela periódica, atomística, né? Não demandam, assim, você fazer muito exercício, tá? Não demandam. Radioatividade, tá vendo? Já é uma colunazinha maior, já precisa caprichar nos exercícios de radioatividade, ela sempre está presente, tá? Função inorgânica acompanha reações de estequiometria, não pode ser deixado de lado. Cinética química, equilíbrio iônico é um conjunto, né? Então, apesar de que cinética química e equilíbrio químico está caindo pouco, mas você não pode deixar de estudar, porque senão você não vai entender equilíbrio iônico. E a química orgânica está toda junta, né? E muito de olho na química ambiental, tá? Muito de olho na química ambiental, por isso que a gente fala noticiário, saber o que está acontecendo no mundo, tá? Porque as questões, elas não brotam da cabeça do elaborador, não. Há um estímulo externo, né? Há uma coisa que ele viu, chamou a atenção dele e ele faz a questão. Beleza? Muito bem, muito obrigado, tá? Espero que você tenha gostado, espero que isso ajude no seu estudo, tá? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Estamos às ordens também no caso de sugestões, tá? Alguma aula que você quer que grave, né? Para os nossos cursos gratuitos aí de biologia e química, praticamente tem todos os assuntos lá, mas às vezes faltou um conteúdozinho que você quer, né? Na forma de aula, na forma de pílula, tá? Pede nos comentários que a gente dá um jeitinho de gravar. Beleza? Boas provas para vocês, sucesso!